Participe. Olha, a gente vai começar falando desse assunto que dá um nó na cabeça da gente, né? Que é a teoria da relatividade. A UFPA está com um simpósio amazônico de física que tem esse tema, comemora o centenário da teoria da relatividade. Eu estou aqui com o Carlos Alberto Herdeiro, que é PhD em física. E eu queria que você começasse falando para a gente, afinal de contas, qual é a importância da teoria da relatividade nas nossas vidas. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui convosco, com os telespectadores. Então, há dois níveis para responder a essa pergunta. O primeiro, há um interesse académico, claro, muito importante, porque é uma teoria que descreve a interação gravítica, a gravidade que nos prende à Terra, que faz os planetas girar em torno do Sol. Descreve em termos do espaço e do tempo. E como é que funciona o espaço e o tempo. E, portanto, Einstein compreendeu que o espaço e o tempo não são lineares, podem ser encurvados pela presença de matéria e de energia. E isso foi revolucionário. Esse é um primeiro nível. E podemos falar mais sobre como isso afeta a nossa compreensão do universo, do cosmos como um todo. O universo está em expansão, porque todo o espaço é elástico e pode se movimentar. E o tempo não flui da mesma maneira aqui na Terra e lá em cima nos satélites, ou onde o campo gravítico é menos intenso. Esse é um primeiro nível. O segundo nível é que isso afeta a nossa tecnologia que nós utilizamos hoje em dia. E eu vou dar um exemplo para você. O sistema GPS, que a gente usa nos celulares, que usamos nos nossos carros, precisa de levar em consideração a física da relatividade geral para conseguir ter a precisão que tem para nós sabermos onde estamos. Exatamente porque o sistema funciona fazendo aquilo que se chama uma triangulação. Há vários relógios e então há uma comunicação à velocidade da luz entre eles. Mas porque o tempo flui um pouquinho mais lentamente aqui na superfície da Terra e lá em cima, onde estão os satélites, que têm os seus relógios, então, para fazer essa triangulação corretamente, é preciso levar em conta a física da relatividade geral. Ou seja, quando você está usando o seu GPS... O Einstein está aí no meio dessa história, tá aí muita o gente nem Einstein, sabe, está lá escondido. Bacana, Se eu fosse morar no Everest, o tempo passaria um pouquinho mais lento. Isso, é muito pouco. Não vai ser aí que vai ganhar muito mais vida, né? E tá frio. É um frio danado, né? Mas me diga uma coisa, por que a Amazônia foi escolhida para ser sede desse terceiro, né, simpósio internacional? A universidade tem pesquisa voltada para esse campo aí, importante, alguma coisa? Certo. É uma questão muito importante e eu agradeço porque é uma das mensagens também que queria passar aqui hoje. Então, esse encontro celebra o centenário da relatividade geral, mas também está enquadrado numa rede internacional, uma parceria que envolve aqui a Universidade Federal do Pará e mais 5 outras universidades em todo o mundo, 2 em Portugal, uma na Espanha, uma na Itália e uma nos Estados Unidos. E então essa rede, que é financiada pela União Europeia, financia as missões dos pesquisadores para participarem em eventos científicos nos vários nodos dessa rede. E, portanto, juntamente com o centenário, temos um encontro dessa rede. Então, a Universidade Federal do Pará é um dos nodos, como eu disse, da rede, e é um dos nodos porque existe, de facto, pesquisa nessa área com perfil internacional aqui. E essa é uma mensagem que eu gostava de deixar para os jovens que nos possam estar a ouvir e que gostam de física e se perguntam, será que eu posso fazer pesquisa no Brasil? Será que se eu quiser fazer pesquisa tenho que ir para os Estados Unidos? E a resposta é, hoje no Brasil existem muitos grupos competitivos internacionalmente que produzem ciência de qualidade internacional e, portanto, eles podem certamente começar a sua carreira aqui no Brasil sem problema. E claro que na pesquisa hoje em dia você tem que viajar, você tem que ir conhecer outros grupos, você tem que colaborar com os seus colegas internacionalmente.
mas podem começar aqui. Isso é uma mensagem que eu creio que é importante para os jovens que nos possam estar a ouvir e que gostem destas coisas e gostem de física. Bacana. Fala agora, pode falar. Eu fiquei curioso que você colocou o exemplo dos satélites, mas assim, a teoria da relatividade, as ideias do Einstein, ela é só aplicada à tecnologia assim nesse nível, ou existe um outro campo prático do ser humano em que ela pode ser utilizada, que a gente não vê, né? Pois é, está em muitos lados, talvez não tanto a relatividade geral, mas a relatividade especial. Portanto, esta construção do Einstein começou em 1905 com uma versão mais reduzida da teoria, chamada relatividade especial. E essa versão é que nos dá a conhecer, por exemplo, que matéria e energia são duas faces da mesma coisa. O que permite, por um lado, enfim, coisas más, como bombas nucleares, mas também centrais nucleares, que são fundamentais para gerar energia em muitos sítios do mundo. Portanto, quando Einstein pensava o que aconteceria se eu viajasse à velocidade da luz, que é uma pergunta académica, que ele, enfim, parece não ter qualquer intuito prático, o que é que eu vou fazer com isso? Ele não estava pensando nisso. Mas por trás da evolução tecnológica existe a ciência pura e desinteressada. Se você não fizer ciência pura, desinteressada, com qualidade, você não vai ter o retorno tecnológico. Isso vai acontecer certamente. Isso também é uma mensagem importante para os nossos políticos, porque eles não entendem isso, porque o desinvestimento na ciência pura está acontecendo um pouco por todo o mundo, porque querem ver resultados práticos, já, hoje, amanhã, e não é assim. Você fez essa referência aí ao GPS, se a teoria da relatividade está completando seu centenário, e hoje a gente tem o GPS é uma coisa recente, né? Então, para você ver que esse investimento aí em ciência, ele não é de resultado imediato, né? Olha, assim, a gente tem grandes pensadores aí, a gente tem grandes físicos, mas a teoria da relatividade é considerada por muitos a descoberta mais brilhante de todos os tempos, né? Isso dá a Einstein esse posto de genial. Você concorda com isso? Você acha que essa realmente é a teoria que muda e é um divisor de águas na física? Certamente. Não só mundial, né? Porque Einstein vem dizer pra gente que as mesmas leis que regem a gente aqui também regem o espaço, né? Então não é só mundial, é universal. Isso, universal, exatamente. E isso é um dos méritos da física, aquilo que você aplica aqui, aplica do outro lado do universo. E, portanto, é universal. Isso é muito poderoso, muito. Então, eu acho que sim, relatividade geral é uma das grandes construções do pensamento humano. Eu não diria da ciência, do pensamento humano, que está a par e passo com alguns dos melhores livros que foram escritos, etc., das melhores poesias, das melhores músicas, porque de facto mexe com conceitos fundamentais. O espaço e o tempo são a arena onde se desenrola esta ação que é as nossas vidas, e nós encaramos isso com, enfim, essa é uma arena inflexível, está aí, a gente não pode mexer com ela, e Einstein vem mostrar que não é assim. Essa arena é dinâmica e pode ser diferente dependendo do campo gravítico, dependendo do que o observador faz, e isso muda radicalmente a nossa percepção, a nossa compreensão da realidade. Por outro lado, em termos matemáticos, é uma teoria lindíssima. E aí há uma barreira técnica, você só aprecia isso estudar muita matemática, mas enfim, tal como algum jazz, você tem que aprender a gostar, aquilo que se chama um gosto adquirido. Também ali há um pouco um gosto adquirido, mas de facto os pesquisadores apaixonam-se pela estrutura matemática e também pelas ideias da teoria. Mas há outras teorias que apareceram no século XX, como a mecânica quântica, a física quântica, que também são muito importantes e também mexem com a nossa compreensão da realidade. Portanto, a relatividade geral é não é a única, mas é certamente uma das grandes construções da ciência que nós temos entre nós. Você me corrija se eu estiver errada, mas
O buraco de minhoca, ele parte aí da teoria da relatividade também, a teoria do buraco de minhoca. É verdade. A gente, quem assistiu aqui Interestelar, né, eu gostei muito do exemplo do papel, né, onde você faz um buraco como se aqui fosse o espaço. Aí você faz um buraco aqui, né, e faz um buraco aqui desse lado, e aí por conta disso você consegue atravessar o espaço num período de tempo mais curto, né? Como é que é isso, assim, para nossa limitação sensorial, a nossa limitação humana, isso chega a ser absurdo, né? Embora Einstein seja ciência, se eu chegar aqui, olha, Guaraci, eu acho que é isso aqui. Se você não tiver certeza que não fui eu que pensei isso, você vai dizer assim, não, ela está viajando, né? Mas isso realmente é uma teoria. Isso é uma viagem mesmo. Isso é ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso. Se não tiver viagem, não tem pesquisa, né? Que viagem é essa e até que ponto... A gente chama de viagem... Até que ponto essa viagem ela é possível? Pois é, então, eu vou pegar um pouco no filme que você falou, o Interestelar, porque é um excelente exemplo de como, baseado em ciência, você pode transmitir alguns conceitos muito interessantes, mas tem que diferenciar, porque alguns são especulações, está especulando, e outros são muito mais factos, no sentido em que temos evidência. Então, vou pegar em dois. Lá no filme, você tinha buracos negros e buracos de minhoca, ou buracos de verme, chamam as duas coisas. Então, o buraco negro é de facto um objeto astrofísico para o qual nós temos uma forte evidência observacional. Nós sabemos que no centro da nossa galáxia existe um buraco negro com uma massa de cerca de 4 milhões de massas do Sol. E sabemos que na nossa galáxia, em vários sítios, há buracos negros com massas entre 5 a 30 massas do Sol. Sabemos isso porque nós não vemos o buraco negro, mas vemos estrelas que andam à volta do buraco negro. E essas estrelas estão a ser sugadas, estão a ser comidas pelo buraco negro. E a matéria, ao cair para o buraco negro, emite uma radiação e nós vemos essa radiação. E é assim que nós sabemos. Por outro lado, o buraco de verme, que é um conceito de minhoca, ou buraco de minhoca, que é um conceito muito interessante, mas não temos qualquer evidência para ele. E, portanto, é uma especulação teórica. Se resolvermos as equações, então encontramos esse tipo de solução. Mas ele é realizado na natureza. Sabe que se a gente resolver as equações da mecânica clássica, eu posso ter uma solução que é um elefante em cima de um alfinete, ele fica lá. Mas isso não vemos na natureza, porque em primeiro lugar os elefantes não se colocam em cima dos alfinetes. E se colocasse, caía muito rapidamente ou esmagava o alfinete, né? Então, há muita coisa que pode aparecer como solução das equações e que não é realizada na natureza. É essa a mensagem. E os buracos de minhoca são um desses exemplos. Poderá não ser realizado. Claro que é uma possibilidade, mas para a qual não temos qualquer prova. Evidência como um buraco negro, conforme você explicou, né? Essas ondas, eu fiquei curioso, buraco negro a Disney na década de 80, final de 70, 80, fez um filme, Borocochô, meio ruinzinho, mas a gente já está mais ou menos em contato com a ideia de buraco negro, né, e tal. Mas esse aqui eu não conhecia, ondas gravitacionais, o que é? Não tem a ver com a matéria? Como é que é? Assim, se puder... Fica flutuando, feito onda de rádio, feito onda de... tem alguma semelhança com as ondas de rádio, mas não são ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, isto é, são flutuações do campo elétrico e magnético. Então, isto é uma questão que já vem muito atrás, que é a seguinte: então, se eu tenho aqui esse copo, e ele gera um campo gravítico. Mas se eu mudar o copo de posição, então o campo gravítico agora é diferente. Como é que o universo soube que o copo veio daqui para acolá? Tem que haver algum canal que comunica essa mudança. Da mesma maneira que o campo eletromagnético é a comunicação da mudança das posições dos eletrons, das partículas carregadas. Está entendendo? Então, aquilo que Einstein descobriu é que da sua teoria resulta que o campo gravitacional, ou gravítico, como vocês dizem, então ele comunica as suas alterações através de umas ondas, que são ondas na curvatura do espaço-tempo. São semelhantes às ondas quando você tira uma pedra para um lago e você vê aquelas ondas.
mas isso são ondas na altura da superfície da água. E aqui estamos falando de ondas da curvatura do espaço e tempo. Ou seja, o espaço encolhe e estende, encolhe e estende. E é através dessa maneira que quando este copo muda de posição, ele vai comunicar ao resto do universo: eu estou mudando de posição. Ele que está emitindo as ondas? No movimento dele. É o movimento dele, é isso, Perfeito. é o movimento dele. Então, nós não detectamos ainda essas ondas, mas temos uma forte evidência observacional que elas existem. Por quê? Então, há no universo objetos muito compactos, como estrelas de nêutrons. Essas estrelas são o que resulta quando morre uma estrela muito massiva, mais massiva que o Sol, digamos uma estrela com 10 massas solares. Então resulta um corpo muito compacto, com um tamanho de 20 km, que tem mais do que a massa do Sol e que por vezes está girando a centenas de rotações por segundo. Você está imaginando uma pequena cidade com 20 km que tem a massa do Sol e está girando centenas de vezes por segundo. Então, nós conhecemos hoje em dia sistemas que têm 2 desses pequenos monstros e estão orbitando um em torno do outro. E o que a teoria prevê é que, por causa desse movimento, eles vão perdendo energia, emitindo essas ondas gravitacionais. A gente não consegue ver essas ondas, mas o que consegue ver é que, por perderem energia, eles vão se aproximando. E nós conseguimos ver que eles se aproximam. E estão se aproximando da maneira correta para que essa perda de energia surja pela emissão das ondas gravíticas. Então, essa é uma evidência indireta, mas é uma evidência muito forte. Agora, se a gente conseguir ver essas ondas gravíticas diretamente, o que significa é que você pode ter, por exemplo, 2 buracos negros que não conseguimos ver de nenhuma maneira eletromagnética, porque não há radiação, não há luz que está sendo emitida de lá, mas eles estão emitindo essas ondas gravitacionais. E, portanto, você consegue ver uma parte do universo que é escura. Agora, nesse momento, é escura. É como se você, num certo sentido, até esse momento, fosse surdo. Você consegue ver o que está aqui acontecendo, ou se você estiver aí na floresta, você consegue ver as árvores. Né? Observar, isso mesmo. Tudo. Mas não está ouvindo os animais. Se você ouve, ganha outra dimensão, né? Perfeito. Então, o que está acontecendo é que com a radiação eletromagnética nós temos um canal, que é esse canal, a luz, nos seus diferentes comprimentos de onda, que inclui as ondas rádio, os raios gama, raios X, tudo isso. Mas há um outro canal que nós não estamos explorando e que, se nós conseguirmos observar, nós vamos ter uma percepção, um entendimento completamente distinto do universo. Caramba! Vamos ver esses outros animais que estão falando, mas que a gente não consegue ainda ouvir. Agora eu vou te perguntar, só rapidinho, antes de passar para o telespectador ali, que tem pergunta, né, Brenda? Tem. Mas isso seria uma percepção extrasensorial? Não, de todo. Portanto, isto é ciência e a gente, em ciência, tem que conseguir medir e reproduzir tudo isso. Então, Dentro do que a gente pode sentir, então dentro dos meus sentidos, né? aquilo que acontece foram criados observatórios. É uma espécie de telescópio, mas não é bem um telescópio. Chama-se um interferómetro. Então, o que a gente vai fazer é tentar medir o espaço a contrair e a esticar. Como eu falei para você, essa é a maneira como as ondas se comportam. O que é que elas fazem, essas ondas? Elas fazem o espaço esticar e contrair um pouco. Então, foram construídas máquinas fantásticas que estão operando agora, começaram a operar esse ano, estão entrando em funcionamento agora, para medir esse espaço a esticar e a contrair. Só que, apesar de ser um efeito de esticar e contrair, é muito pequeno. É muito, muito pequeno. E então é um desafio tecnológico imenso, gigantesco, conseguir medir essas ondas gravíticas. Caramba! Tu sabias que aqui na Amazônia tem um ponto de campo magnético da Terra, né? Certo. Só com... Acho que você sabe disso, né? Fica numa ilha, aqui por perto, a ilha de Tatuoca. Ok, eu não sabia. Aqui. Novidade aí pra você. Aqui dessas ilhas. Eu achei, inclusive, que essa informação... Porque tem uns pontos da Terra, né? E um deles é aqui perto de Belém. Olha. Ilha de Tatuoca. Você vai com o relógio lá e ele para. Como funciona. Eu já tinha ouvido falar nisso também, eu só não sabia o nome da ilha. É meio... Carlos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Claro.
Pode fazer. Você falou, assim, no caso do tempo, você tem que ser, não é, como você falou em relação aos políticos que querem fazer as coisas de imediato. Isso. Mas há, assim, uma proporção, alguma perspectiva de futuramente a quantos séculos, ou sei lá, A gente vai usufruir dessas... me dê assim uma perspectiva de ir para outro planeta, dessas coisas é difícil, né? Pois é, então, você, no fundo, se eu entendo a sua pergunta, é se nós podemos usar em nosso favor, de algum modo, essa distorção do espaço e do tempo em nosso benefício, enfim. Então, se você viu, não sei se vocês viram Star Trek, aquele show, não sei como é que vocês chamavam. Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Então, eles tinham uma coisa que era o Warp Drive, em inglês, não é? Que era para andar muito rápido. Então, o que era o Warp Drive? O Warp Drive não era andar mais rápido que a luz, que isso não é permitido. Não, o que é o Warp Drive é encolher o espaço. Que é um pouco semelhante ao que ela estava falando. Buraco de minhoca. O buraco de minhoca, Sim. mas é um pouco diferente, porque a ideia aí é que você tem o seu papel e o papel é elástico e você vai encolher. Vai encolher. E assim consegue andar mais rápido. Está entendendo? Claro, isto é tudo ficção. É tudo ficção científica. Agora, a realidade é sempre mais estranha que a ficção. Esse é o problema, porque a gente nunca sabe o que pode ser realidade, o que pode ser ficção. Mas, Brenda, tem pergunta aí sobre ficção ou sobre realidade a pergunta? É realidade. O Claudemir Soares do Marco, ele está parabenizando o Carlos pelo trabalho, principalmente com os jovens. Ele queria saber onde ele pode conseguir mais informações ou até mesmo contato para conhecer mais do seu trabalho. Certo. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o telespectador, agradecer a pergunta e o comentário. Então, é muito fácil. Hoje em dia, você nem precisa de dizer o endereço na internet, né? Basta pôr no Google o meu nome, colocar Carlos Herdeiro e encontrar logo informação sobre o nosso grupo. Eu trabalho em Portugal, em Aveiro, e sobre o nosso grupo. Mas aqui... Aparecendo aí a página, olha. Isso. Essa é a página do evento que a gente está falando. E também, se você colocar Universidade Federal do Pará, gravitação, você vai encontrar a página do grupo daqui. E é um grupo que fazem pesquisa em buracos negros, se calhar até em buracos de minhoca, não sei se tem algum trabalho sobre isso, mas talvez. E é um grupo muito bom, é um grupo que pode encaminhar quem estiver interessado para ir para mais além, para compreender melhor estes fenómenos e para ir para outros fenómenos mais avançados, encaminhar nos seus estudos, tudo isso. Você é físico, né? PhD em física, a gente conversa sobre esses assuntos e às vezes a gente se sente até um pouco ignorante, né? Porque os cientistas estão de posse de tantas informações que a gente não tem acesso a tanta coisa que a gente não tem acesso, enfim. E aí eu te pergunto, o que você acha que esses 100 anos aí de comemoração da teoria da relatividade, o que você acha que está faltando? Onde é que falta a gente avançar em matéria de ciência? Né? Quais são os passos que você acha que a gente está prestes a dar e onde é que está faltando aí a gente avançar? Pois é. Olha, então, em ciência, o mais interessante é sempre o menos esperado, é o mais inesperado. Então, aquilo que vai ser realmente marcante, provavelmente, é algo que eu não posso dizer para você, porque nós não estamos esperando que isso vá acontecer. Mas deixa eu só te falar, assim, aqueles filmes que a gente assistia, como, por exemplo, De Volta para o Futuro, Sim. que eles retratavam 2015, 2016, já verdade, com um cenário muito futurista, né? As pessoas andando em carros voando, algumas coisas a gente já consegue ver, né? Como, por exemplo, ligações de vídeo. Eu lembro que eles tinham De Volta para o Futuro uma projeção em 3D, né? Mas a gente já tem algumas coisas que estão perto, outras estão muito distantes da realidade, como, por exemplo, carros voando por aí. O GPS foi uma das coisas dessa época aí que nós não tínhamos e nós víamos lá no... Sim, víamos nos filmes, é verdade. Não tinha, mas hoje já temos, né? Pois é. Então, você está vendo, imagina uma coisa como a internet. A internet revolucionou as nossas vidas e não foi antecipada por nenhum escritor de ficção científica nos moldes em que funciona hoje. Você tinha gente fazendo carros que voam e telefones celulares que tinham a imagem.
banal hoje, isso é fácil hoje, não é? Mas algo que foi mais inesperado, que foi menos previsível, mas que hoje em dia é algo que é parte das nossas vidas, é a internet. Está vendo? É com isso, é essa a mensagem que eu acho que a ciência nos dá. Isso é uma coisa, mas eu gostava também de dizer outra mensagem para os telespectadores, é que a ciência não sabe tudo, nem os cientistas. E os cientistas estão constantemente, se forem bons cientistas, a questionar aquilo que sabem. Isso é uma parte integral, importantíssima. É um ponto de partida do cientista, do cientista. Né? O pesquisador tem que estar sempre a questionar o que eu sei. Costuma-se dizer com alguma ironia que os cientistas morrem, porque eles estão muito agarrados às suas ideias. Está a entender? É necessário uma nova geração para depois ter novas ideias. Portanto, eu acho que é difícil prever o futuro. Um cientista dizia que é difícil fazer previsões, especialmente acerca do futuro, né? Então, com alguma piada, mas o ponto é esse, é muito difícil prever o que vai acontecer. Contudo, eu acho que nós estamos a chegar a um ponto onde conseguimos manipular átomos individuais com grande rigor, com grande precisão. Nós estamos chegando a um ponto onde nós conseguimos fazer micromáquinas, nesse sentido. Não me espantaria que haja um casamento muito importante entre a nanotecnologia e as ciências da vida, que vai ser revolucionário durante os próximos 50, 100 anos, em que nós vamos ter cirurgias sendo feitas cada vez mais por micromáquinas, porque estamos chegando a esse ponto. E isso é possível por causa dos progressos na física quântica em particular, e o nosso conhecimento do microcosmos. E é importante deixar essa mensagem, que quando, no princípio do século XX, os caras estavam tentando entender como é que funciona o átomo, ninguém estaria a pensar que podia construir depois uma máquina que vai atacar células de câncer. Mas isso poderá bem vir a acontecer, já começa a acontecer. Desculpa. Não, você colocou aí várias coisas importantes. Mas por que não aparece a gente tem o Hawking, né? O Steve Hawking, né? Que considera o Einstein da atualidade, mais ou menos, né? Ele é maravilhoso, mas enfim. Mas o que tem hoje de diferente que não aparece mais essa figura que parece que toda a sapiência da humanidade de repente resolve se deitar e ser no cérebro daquele sujeito ali. Parece que tem muitos cientistas brilhantes, né? Todos conseguindo e todos fazendo essas coisas maravilosas, nanotecnologia, mas não tem mais essa figura icônica, assim, como teve o Einstein, o Newton, enfim, outros para trás e tal, né? E aí não tem, né? Como é que tu explica? O que mudou, né, na nossa sociedade científica ou mesmo... Será que esse conhecimento está bem disseminado? Só para a gente encerrar, né? Carlos, responda a pergunta. Eu penso que a ciência é mais colaborativa hoje em dia. E isso é por causa da velocidade com que as ideias hoje se propagam em todos os campos, né? O que é agora notícia já é velho daqui a 3 minutos, não é? E então, se você começa a avançar um pouco mais num certo campo científico, todos os outros vão rapidamente compreender onde é que você está. Porque eles têm a informação muito rapidamente, muito rápido, né? Então, a partir dali, ele já começa a trabalhar. Pois é. Carlos, só para a gente encerrar, o simpósio, então, acontece quando? Então, o simpósio vai começar amanhã, no Laboratório de Física Pesquisa, portanto, na Universidade Federal do Pará. Vai decorrer durante 4 dias, até sexta-feira. Tem neste momento 250 participantes registrados. Tem palestrantes, portanto, pesquisadores que vêm de Espanha, Itália, Portugal, Brasil, Chile, China, Islândia. Portanto, é muito internacional. E eu penso que é importante dizer isso, é inglês, e, portanto, é um nível de pós-graduação. Portanto, tem que saber física para seguir as ideias e as apresentações. Por exemplo, eu não posso ir. Pode perceber sempre um pouquinho, mas... Não, sua explicação já me basta. É bem direcionado mesmo o simpósio para o mundo acadêmico. Pois é mesmo para o mundo acadêmico. Eu estava olhando aqui, a única coisa que eu poderia acessar
Diz assim, seminários, apresentações de trabalhos, debates e pôsteres. Só os pôsteres que eu tenho acesso. Muito bacana. Olha, é legal que você venha aqui para falar dessa teoria que é tão importante e para que a gente entenda também como ela permeia a nossa vida, né? E é mais bacana ainda que a gente perceba que dessas evoluções, né, dependem muitas evoluções que ainda virão. Certamente. Te agradeço muito, parabéns obrigado. pelo trabalho, Muito viu? obrigado. Obrigada.